Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando. Um programa feito por jovens para jovens. O programa é para você mesmo está assistindo. É para você que é feito esse programa, seja qual for a sua idade. Eu vou lembrar uma frase que eu sempre digo: a juventude está, aqui na cabeça. Dos 8 aos 88, não tem importância. Eu tenho mais de 88. Está no meio da nossa turma. É você mesmo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, está lá, acessou exatamente esse conteúdo, esse programa, então você já sabe, já aproveita e faz isso agora. Vai lá e aperta, o gostei, curte. Comenta, fala de onde você é. Seu dedo não vai cair. Pode fazer que vai dar tudo certo, tá certo? E ainda compartilha. Vai lá no compartilhar, coloca nos seus grupos de WhatsApp, nos amigos, nas amigas, fala assim: você tem que assistir esse programa. Aliás, para você, jovem de todas as idades, o tema que nós estamos abordando, começamos semana passada e estamos continuando hoje, é um tema muito interessante, tá? Para você pensar, para você refletir, está começando a vida, projetos futuros, já está um pouco mais adiantado, mas tem esse desejo de comprar o seu imóvel. O que tem a ver? Você vai saber daqui a pouquinho nós vamos falar do tema e você vai entrar e vai conhecer tudo isso. Então, não perde. E se não assistiu o programa da semana passada, vai lá na nossa playlist que você vai ter acesso a ele e vai já ver do início aquilo que a gente vai tratar hoje. Assiste primeiro hoje, depois assiste o da semana passada, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem está no estúdio hoje aqui. Primeiro quero cumprimentar o meu querido companheiro, pastor Juliano. Juliano, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, paz dos seus jovens, todos que estão nos assistindo. Grande alegria estar com todos aqui hoje. Muito bem. A turma de jovens aqui, sempre muito bonitos. Aliás, o servo de Deus é bonito, eu nunca vi um negócio desse. Claro que, aliás, esses dias, Juliana, eu cheguei para minha esposa e falei assim: estou com inveja de você. Ela falou assim: tá com inveja do quê? Eu falei: do marido que você tem. É um cara espetacular, né? Perfeitamente. A gente tem que ter um pouquinho de autoconfiança. Mas vamos lá. Minha colega Estela, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Juliano, paz do Senhor, jovens que estão aqui no estúdio conosco, e a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem através das nossas redes sociais, das nossas mídias. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso tema da semana passada, que foi Meu Primeiro Imóvel. E para começar falando desse tema, eu já tenho uma pergunta, pastor. Qual é a importância real do corretor de imóveis e qual a necessidade dele na nossa vida, ao invés de a gente fazer tudo sozinho, da gente recorrer a essa profissão? Muito bom. É uma pergunta que vale a pena esclarecer para todos. O corretor de imóveis, ele é um profissional preparado, ele tem os seus cursos, além da experiência, e ele é treinado para intermediar essa venda de imóveis, de terrenos e também de aluguel. Qual é a vantagem? Primeiro, você vai economizar tempo. Com um bom profissional, ele vai te dar as opções, vai facilitar a sua busca, você vai ter segurança jurídica, porque ele precisa checar todos os documentos do imóvel que você vai comprar. Ele vai te apresentar as melhores construtoras, as melhores imobiliárias para te mostrar o imóvel. Você vai ter também uma assessoria financeira, porque hoje muitos eles precisam de um financiamento. Então o corretor ele é um profissional treinado para te dar essa assessoria completa, desde a escolha de um imóvel até a entrega das chaves. Então, conhecendo um bom corretor, há um amigo que diz assim, que nós todos temos que ter um bom médico amigo, um bom advogado e um bom corretor para ajudar na nossa carreira, no nosso processo aí. Ainda mais para jovem, desculpa, pastor, ainda mais para jovem que não tem muita experiência no primeiro imóvel, um corretor ajuda muito. Eu vou ampliar essa sua observação muito bem feita no seguinte aspecto. A gente tem sempre o lugar preferido para fazer supermercado, lugar preferido para comprar roupa, o shopping preferido, porque a gente vai, experimenta, o restaurante preferido, a lanchonete preferida. Mas comprar imóvel a gente não faz todo dia. Sim. E, eventualmente, faz uma vez na vida. A pergunta é a seguinte, você falou assim: trabalhar com um bom corretor. O que é que eu preciso ver no profissional
para identificar nele um bom corretor? Boa pergunta. O corretor, ele tem que ter credenciamento, né? Então, todos os estados do país existe o Conselho Regional. Então, primeira coisa, você vai consultar se aquele corretor realmente ele está apto a trabalhar. Ele tem que ser uma pessoa atualizada, Josias, porque aquele corretor do passado, que só entregava a chave, já não existe mais. Hoje ele vai te dar assessoria, ele vai precificar o imóvel para você, vai te dar um entendimento que às vezes a pessoa te apresenta um imóvel, mas aquele imóvel pode estar fora de preço. Então, um corretor bem treinado, ele vai te dar muitas informações. Ó, Josias, esse imóvel ele está acima do preço, ele está abaixo do preço, é uma boa oportunidade, ou ele está muito abaixo do preço, espera aí que tem alguma coisa que tem que ser investigado. E o corretor, ele tem que ser muito treinado na documentação, né? Eu digo assim, nos imóveis usados, né? Que são prontos, que a gente chama. O imóvel de construtora, a construtora já vai apresentar todo aquele layout, né, da documentação. Então tem que ser um profissional atualizado, Josias. E com referências também. Na nossa profissão, você se firma pela referência. Ó, fiz um negócio, corretor tal me ajudou, a imobiliária tal me ajudou e eu não tive nenhum tipo de problema, correu da melhor forma possível. Então trazer segurança naquela compra. Como você falou, não é comprar algo, né, pequeno, às vezes é um investimento de uma vida toda de uma pessoa que ele vai confiar ali àquele profissional. Então tem formas de checar se aquele profissional está habilitado, se ele está ativo no mercado e boas referências da pessoa também. Muito bom. Vamos lá, Estela, vamos continuar. Vamos. Hoje nós estamos aqui com os jovens da cidade de Cariacica, que fica aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, e nós vamos ter a nossa primeira pergunta aqui do estúdio. A paz do Senhor Jesus, me chamo Ana Carolina, faço parte da Igreja de Jardim América 3, do Ministério do Pastor Laércio Ferreira. E a minha pergunta é a seguinte: quais características principais nós devemos observar na busca do primeiro imóvel? Ótima pergunta. Pela nossa experiência, a primeira coisa é você olhar a localização do imóvel. Por quê? Você tem uma vida de trabalho, de estudos. A localização, ela é basicamente assim, o ponto de partida para aquele imóvel ali. Por quê? Você vai checar o que aquele imóvel oferece na região. Tem supermercado, tem farmácias, tem academias, tem boas escolas, ele tem uma boa infraestrutura. Então, uma primeira coisa que a gente sugere é localização. Agora, cada localização tem o seu valor. Aí vai se adequar conforme o seu planejamento. A estrutura do imóvel. É importante você conhecer a estrutura do imóvel, as condições daquele imóvel. E tão importante também é a documentação. Quando você vai comprar um imóvel pronto, a documentação é muito importante. E o profissional, ele vai poder te ajudar nisso. Então, nós falamos localização, o que tem próximo do imóvel, a documentação. Aí tem detalhes que aí vai muito da forma da pessoa. Eu quero um imóvel de andar alto. Não, eu gosto do imóvel de andar baixo. Eu quero sol da manhã, sol da tarde, se ele é ventilado, se não é. Às vezes a pessoa quer um imóvel com elevador e o prédio não tem. Então, tudo isso você precisa conversar mesmo com o corretor. O corretor vai te fazer essas perguntas para achar o imóvel que vai te atender bem. Então, há muitos detalhes, né? O imóvel que eu quero comprar não precisa ter lazer. Não, tem que ter um lazer completo, que eu pretendo ter filhos para eles usarem. Então, vai muito dessa consultoria que é feita e os planejamentos. Se for um imóvel comercial, nós estávamos até conversando aqui um pouco antes, né? Às vezes a pessoa é um profissional liberal, ele quer comprar uma sala, então o corretor vai te dar todas as orientações, aquele prédio é bem movimentado, não é? Aí eu quero comprar um lote para eu construir o meu imóvel. Também é um excelente negócio, o corretor também está habilitado a te dar essas opções. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juliano, em relação a... Você falou num lote. Obviamente que, principalmente para quem é mais jovem, e mais uma vez, a característica jovem do imediatismo, né? De já chegar, já encontrar tudo pronto, tal. Mas
Esse projeto de construção de um imóvel, embora obviamente muito mais trabalhoso, mas ele pode, se bem planejado, ser extremamente vantajoso do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista do investimento que você vai fazer. E eu me lembro, não sei se, e aí é uma pergunta para me atualizar em relação a isso, eu me lembro que havia isso como proposta de investimento, havia uma ideia alguns anos atrás, né, quando eu digo alguns, muitos anos atrás, de se comprar um terreno, construir um imóvel simples ali no fundo do terreno e que isso gerava um resultado em termos de retorno financeiro na venda muito importante, que era extremamente valioso. Isso ainda existe hoje em dia? E eu pergunto isso, perdão, antes de você começar, porque se você constrói um imóvel pequeno no fundo do terreno, tanto aquele imóvel serve como imóvel propriamente dito, né? Como se alguém tem um projeto maior para aquilo ali, como a construção de um prédio, alguma coisa assim, ele não está comprando um terreno, ele está comprando um imóvel, e aquele imóvel que existe, ele já serve de suporte para aquela obra que vai ser feita. Era a proposta, já se falava muito disso. Isso ainda existe hoje? Sim. A legislação, ela aperfeiçoou. Há um tempo atrás, o loteamento era entregue e não vinha com infraestrutura. Hoje não, a legislação obriga o loteamento a ser entregue. Ele tem que vir todo calçado, com água, luz e com um pequeno planejamento para o local. Então, se naquela época era importante, Josias, hoje é muito mais. Porque você vai comprar um lote, né? E ele, quando for entregue a construção, ele vai estar com toda a infraestrutura. Antigamente não era assim. Você dependia da prefeitura, depois fazer todo um investimento. Hoje não, o próprio loteamento já vai entregar. Se você começa uma pequena construção, como você falou, a nossa recomendação, se possível, tiver no seu orçamento, faça com um bom profissional, com um engenheiro, com um arquiteto, que ele vai aproveitar a melhor forma possível. Olha, eu não tenho o valor todo para investir agora na casa dos meus sonhos. Mas você vai construir uma base que, a partir daquele momento, você vai fazendo a ampliação. E, claro, isso vai valorizar. Hoje você tem loteamentos que, quando entrega, ele já valorizou muito mais do que já estava. Então, é muito importante. Comprar terra é sempre um bom negócio. Uhum. Há experiências assim, no passado, você comprava um lote, mas aqui não tem nada. Hoje você tem bairros super modernos no investimento que você fez há 10, 15 anos atrás. E o bom do lote é que você compra direto com a loteadora. Então, é muito mais facilitado, você faz um programa de pagamento conforme a loteadora te propõe dentro da sua necessidade. Mas é um excelente negócio, Josias. Muito bom. Vamos seguir? Vamos para a nossa segunda pergunta. Paz do Senhor Jesus, eu me chamo Vinícius, eu faço parte da Igreja de Alto Laje 4, Ministério do Pastor Elton. E, pastor, considerando os custos com meio de transporte, qualidade de vida, o que vale mais a pena? Comprar um imóvel menor em região de centro ou um imóvel maior em região de periferia? Boa pergunta. Eu vou sempre mostrar o seguinte: você precisa do seu planejamento. O que eu quero isso é para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas vamos para a parte técnica. O imóvel mais na região central, ele vai ser, o metro quadrado vai ser maior. E a tendência hoje é o imóvel mais econômico, ele passa a ser menor. O estilo de vida das pessoas está mudando, então há uma tendência hoje de imóvel de um quarto. Nós estamos falando, aí tem várias formatações, né? De 22 metros, 23 metros, 25 metros. É uma escolha, mas você vai estar numa região que você, vamos supor, para grandes centros, né? Você vai morar perto do metrô, essas facilidades que ele está falando. Mas você vai pagar um metro quadrado maior. Eu quero um lugar distante do centro. Também uma boa opção. Você vai poder comprar um imóvel maior, com um valor mais em conta, né, em relação ao do centro, e vai muito da sua expectativa. Se é para um investidor, você vai comprar e aquilo você vai fazer uma alocação daquele imóvel, esperar um tempo para ele valorizar e vender de novo. Vai muito da escolha da pessoa. Porque quanto mais no centro, você já tem mais facilidades, mas você paga
em países, né, fora do Brasil, cada vez mais as pessoas estão querendo um imóvel menor para dormir mesmo e ir trabalhar. Então vai muito do seu estilo. Não, a pessoa tem uma família grande, não vale a pena investir, ele vai ter que se programar. Então vai muito do estilo de vida da pessoa, né? Vou te fazer mais uma pergunta, Gisele. Na época da pandemia, nós não estamos falando de algo muito distante, né? 5, 6 anos atrás. Perfeitamente. Na época da pandemia, houve uma notícia que correu de que os imóveis maiores começaram a ser mais procurados em função das pessoas começarem, que foi uma mudança de comportamento global, e que ainda a gente ainda vive o reflexo, as pessoas procurarem imóveis para trabalhar em home office, em formato de home office. Então precisava de um imóvel maior para comportar um espaço ali para execução do trabalho. Esse movimento retroagiu, ou você ainda percebe que ele está estável ou aumentando nesse sentido? Porque você falou, de fato, a gente percebe uma procura grande por imóveis pequenos. Sim. Né? As pessoas estão adotando um modelo de vida mais simples, né? mais clean, né? com menos coisas em casa, enfim. Em função de uma qualidade de vida, de estar perto do trabalho e pouco tempo de deslocamento, esse tipo de coisa. Mas essa tendência, ela retroagiu ou ela continua? O mercado imobiliário, ele é muito dinâmico. Na pandemia, principalmente no ano de 20 e 21, no nosso mercado foi um período que mais se vendeu imóvel. Parece contraditório, né? Mas as pessoas compraram muitos imóveis no ano de 20 e 21, porque foi uma expectativa, assim, que mudou a vida das pessoas. E como o pastor Josias falou, naquela época houve uma procura mesmo por esses imóveis maiores, porque as pessoas não imaginavam se a pandemia ia demorar muito ou não, e trabalhar de home office foi algo que ficou e mudou a perspectiva do trabalho, eu acho que do mundo todo a partir daí. Então, naquela época, realmente, esses imóveis maiores tiveram boa procura, como também as pessoas compraram muitos sítios e chácaras. Foi uma época que se vendeu muito, porque as pessoas queriam sair dos grandes centros para ir para um lugar mais arejado, né? Eram as preocupações da época. E essa tendência, assim, virou moda mesmo. Hoje as pessoas, os que têm condições para isso, né? Você tem um imóvel aqui e você vai ter uma casa de campo, alguma coisa nesse sentido. Mas, Josias, existe ainda esse mercado de imóveis maiores, né? As pessoas, apesar das famílias estarem menores, mas é um público que gosta de trabalhar melhor seu imóvel, fazer uma boa arquitetura. Então, esse público ainda prevalece, sim. Você falou sobre casa de campo. Você sabe o que é melhor do que ter uma casa de campo? É ter um amigo que tem uma casa de campo. Perfeitamente. Entendeu? Porque aí a gente vai lá de vez em quando, ele fica com as despesas da casa de campo. Muito bem. Bom, a gente vai ter agora a participação da cidade de Alegre, aqui no estado do Espírito Santo, nosso irmão Matheus Ferreira do Nascimento. Ele vai fazer uma pergunta e, na volta, nós vamos contar para vocês uma coisa, uma curiosidade acerca lá dessa igreja. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Matheus e moro no município de Alegre, sul do estado do Espírito Santo. Pertence à Igreja Central, igreja do ministério do pastor Henrique Marcolino. A minha pergunta é a seguinte: na hora de receber as chaves de um imóvel, o que o jovem, geralmente inexperiente no assunto, deve inspecionar para que não esteja recebendo problemas estruturais, elétricos e hidráulicos de forma mascarada? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Matheus, por sua participação. Uma alegria falar com você. Um grande abraço aos nossos irmãos de Alegre. Mas quem vai dizer a curiosidade é a Estela. Estela, fala sobre essa igreja lá em Alegre. É uma curiosidade interessante. A nossa igreja Central 1 em Alegre fica localizada na rua Pastor Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros. Então, quem for em Alegre, como eles chamam no Alegre, pode ir na rua Pastor Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, que vai conhecer a nossa igreja Central 1 em Alegre.
Muito bem. Bom, Juliano, a pergunta que o Matheus fez é interessante porque ela fala da primeira experiência de receber o imóvel, né, que, principalmente para o jovem, ele não conhece profundamente isso. Quais são as preocupações ou os cuidados que ele precisa ter para não, ao receber, depois não descobrir que tem problemas ali, tem vícios, né, da construção e que podem trazer problema para ele no futuro? Essa pergunta, ela é muito importante porque a entrega das chaves é o momento de uma expectativa altíssima. Uhum. Para quem comprou, para o casal, o que for. E às vezes pode passar desapercebido, porque você está tão feliz para receber a chave, que alguns detalhes passam desapercebidos. O que nós sugerimos? Hoje existe uma forma de você fazer um checklist da entrega do imóvel. A construtora, quem te vendeu o imóvel, né, o imóvel novo, no caso, ele precisa atender todos aqueles requisitos que ele acordou com você. Então, nós sugerimos que você vá com um checklist mesmo. Eu até anotei alguns detalhes aqui. Equipamentos hidráulicos, elétricos, portas, janelas, piso. Hoje existem empresas especializadas que fazem uma vistoria completa para você. Justamente, se vier com piso com defeito, a consultora tem a obrigação de te entregar ou você fazer um acordo ali naquele momento. Então, assim, não deixa a expectativa de receber a chave te trazer depois um transtorno. E não assine qualquer documento, né, antes de você conferir. Porque, às vezes, naquele momento da euforia, da correria, você não percebe. Então, faça todas as conferências. É diferente do imóvel pronto ou usado, que nós chamamos. Aí vai muito do acordo que o comprador fez com o vendedor, porque aqueles equipamentos ali já estarão com desgaste natural. Então, você tem que fazer um acordo, às vezes você vai comprar com um armário que já está embutido, então você vai levar aquilo que está naquele momento. E tem um detalhe que a gente chama de vício oculto, que são coisas que não estão à vista dos seus olhos. Mas tudo isso tem uma legislação própria para isso que vai te orientar como proceder depois, caso aconteça, né, algum vício oculto que venha com o imóvel. Vício oculto que você está falando, por exemplo, você tem uma tubulação que está dentro da parede, você não sabe como é que ela está, mas que ela vai apresentar vazamento e tal com o uso, né? Isso aí O imóvel novo, a consultora ela vai corrigir aquilo imediatamente. E o imóvel usado tem um tempo necessário para fazer aquele ajuste. Então, tudo isso tem que estar. Por isso que a ajuda de um corretor, isso vai estar muito detalhado no contrato, você tem um prazo para fazer os testes, para fazer aquele acordo ali com a pessoa. Porque tem vícios realmente que não são aparentes, que você não consegue enxergar naquele momento. E tem um prazo. Eu não posso, depois de 10 anos, olha, o piso do meu apartamento... Não, já passou o prazo, né? Então, é importante, são esses detalhes, assim. Por mais esquisito que isso possa parecer, eu já vi casos do camarada acender a luz e o liquidificador começar a funcionar, entendeu? Então... É verdade, isso aí... Isso acontece. Isso, infelizmente, acontece. Vamos seguir, Estela? Vamos para a nossa última pergunta. Amém, Pai do Senhor. Eu me chamo Caterine Clipper, sou da Igreja de Alto Laje 4, do Ministério do Pastor Elton. A minha pergunta é com relação ao contexto atual. A gente tem observado muito o crescimento das negociações digitais em plataformas online. Então, a gente também observa o aumento dos golpes no mercado imobiliário. Então, quais os riscos que esse cenário pode apresentar para nós jovens e quais medidas e cuidados nós devemos ter para realizar negociações seguras? Essa pergunta é muito boa, porque já existem pesquisas que mostram que o imóvel, a jornada de compra começa online, já não é mais físico. Você vai ser impactado por um anúncio, por um comercial. Então, tem que ter esse cuidado mesmo, porque tudo começa pelo digital e ele vai finalizar na forma física. O que nós recomendamos? Não faça nenhuma compra sem antes visitar o imóvel, conhecer se ele existe mesmo, peça as documentações do imóvel, se ele está devidamente regularizado, e um corretor, ele vai te ajudar nisso, porque não existe nada de graça. Um imóvel com uma oferta muito grande, você tem que desconfiar.
Não é normal um imóvel que vale X e ele está 60% mais barato. Alguma coisa ali não está coerente com aquela informação. Então, não faça nenhum pagamento, nada sem antes conhecer o processo todo. Leia o contrato que você vai fazer, porque isso vai te dar uma segurança. E um corretor experiente vai te ajudar muito nesse detalhe. Para a gente finalizar aqui, não existe oferta milagrosa. Alguma coisa, porque às vezes a pessoa está passando o direito de um imóvel, então você tem que entender um pouco o que é aquela oferta para você fazer uma compra segura, e um corretor vai te ajudar muito nisso daí. Podem haver dívidas associadas ao imóvel que não aparecem nesse momento, você vai descobrir depois. É muito comum, às vezes, você vem com uma dívida de IPTU naquele imóvel, contas de água, de luz. Então, o corretor ele faz uma checagem, ele vai checar se as certidões dos vendedores estão ok, se tem alguma pendência. Então, existem boas imobiliárias, profissionais treinados para isso. Um cartório, se você for fazer uma compra, né, numa escritura, ele vai também te orientar. Então, tem muitas formas de você se cercar de bons conselhos, né? Simples como as pombas e prudente como a serpente. Perfeito. Nós temos que ter isso aí. Bom, antes da gente encerrar, e a gente já está caminhando para o final desse programa, eu quero mandar um abraço para Luan Peixoto, é isso. Diz o seguinte: bênção maravilhosa e aprendizado para nossas vidas. Glória a Deus, ele manda essa mensagem para a gente. E eu quero fazer uma pergunta para você, quero fazer essa pergunta agora. Por que você não escreveu ainda nos comentários? Está faltando o quê? Vai lá nos comentários, escreve, fala de onde você fala da alegria de assistir o programa, de viver essa obra, fala da importância. Conversa com a gente quer você conversando com a gente aqui dentro do estúdio, através dos seus comentários. Você pode fazer isso agora. E antes ainda de encerrar, eu quero ler um texto da palavra que ele nos direciona em tudo isso que nós conversamos no programa anterior e nesse. E são palavras de Jesus que dizem o seguinte, em Lucas capítulo 14, verso 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar a casa e não pôde acabar. Aquilo que foi trazido aqui nesse programa, nesses 2 últimos programas, é algo extremamente importante no que diz respeito às nossas demandas, às nossas realizações, aquilo que nos traz alegria, aquilo que, inclusive, na grande maioria das vezes, são experiências com o Senhor, né? Há pessoas, claro, que têm recursos e que isso faz parte até do dia a dia dos negócios, mas há outros que, quando alcançam essa conquista, isso vem na forma de uma grande bênção, de portas abertas que Deus nos dá. Então isso é maravilhoso. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Vamos fazer a coisa, né? Isso é longo prazo, é médio, longo prazo, na grande maioria das vezes. Faça com muita coerência, com muito cuidado. O pastor Juliano disse que uma das coisas que é importantíssima é você ter uma reserva, e isso faz parte do planejamento financeiro para a aquisição de imóvel. E Deus abençoe que você que está assistindo, se ainda não tem seu imóvel próprio, venha a ter. O Senhor tem essa bênção também para você, tá certo? Bom, a gente então vai terminar o programa. Eu quero começar me despedindo do meu querido companheiro, pastor Juliano, que está aqui. Juliano, obrigado pela sua presença. Sempre que possível, volte, venha trazer mais informações para os nossos jovens. E, aliás, vamos fazer uma coisa? Antes da gente terminar, eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu estava refletindo sobre isso. É o seguinte, a gente tem uma série aqui nesse programa que fala sobre vida profissional, sobre carreira profissional. Hoje nós falamos sobre negócio. Sim. Mas de maneira objetiva, é uma boa carreira profissional corretor de imóveis? Josias, posso te dizer que é uma das melhores carreiras que existem. Olha só, que bom. Hoje ela tá em alta, ela atinge todos os profissionais, né, de formação, porque ela te dá flexibilidade. Se você se planejar, você vai ter uma rentabilidade, né? Há profissionais que dizem assim, olha, o seu sonho é o limite, mas depende do seu planejamento, mas é uma boa carreira, pesquisem. O bom profissional na área de corretagem, ele é
consegue ser bem-sucedido, claro, é uma construção. Ele começa, ele vai se especializando, como qualquer carreira, e a vantagem é essa flexibilidade de conhecer e você ter a experiência de fazer uma pessoa feliz. Quando ele compra um imóvel e você participa daquela compra, é uma gratificação muito grande que você ajudou, de alguma forma, naquela conquista, né? Muito bem, já temos um gancho para um próximo programa. Perfeitamente. Obrigado, querido. Paz do Senhor. Minha colega Estela, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor, agradecer mais uma vez ao pastor Juliano, aos jovens que estiveram aqui conosco, agradecer também a você por assistir este programa até o final. E eu queria mandar um abraço para a nossa equipe de produção, formada por mim, pela Raíssa, pelo Guilherme e pelo Daniel. Um abraço para eles. Muito bem. Para vocês, jovens, Deus abençoe, que vocês tenham também as conquistas de vocês e uma alegria para a gente ver Deus operando na vida do jovem. Porque um dia nós passamos por isso e trazemos as experiências vividas ao longo desses anos. Amém? Sejam sempre bem-vindos. Sempre que quiserem, voltem aqui. Tá certo? A gente, então, se despede de todo mundo que está nos assistindo. Já sabe, tá na TV Manaim 24 horas, está no sistema multiplataforma. Continua com a programação. Daqui a pouquinho, mais um novo programa que é uma bênção para a sua vida. Tá no YouTube, curta, comente, compartilhe. Esse é o seu papel. E se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.